O amor, quando é verdadeiro, ele nasce primeiro no coração. Seja para o casal ou na amizade, e também entre irmãos. O amor é amar, é também se doar, se entregar por inteiro, é se esvaziar do orgulho e deixar o egoísmo, e viver a verdade na realidade, sair do paisagismo. Jesus mesmo, com todo o poder, teve de sofrer por você e por mim. Jesus ensinou que devemos amar sem esperar a reciprocidade. Essa é, na verdade, a realidade difícil de se viver, mas se faz necessário para derrotar o adversário. Jesus ainda ensinou que amar é amor e que é a base de tudo. Com esse amor vem a paz e ele nos traz pra realidade. Amar é viver e é sempre ter Jesus do seu lado. O amor é amar e viver com Jesus do seu lado. Por mais que sejamos livres nessa terra, ainda assim somos presos sem amarras. Cada dia, em cada passo é uma guerra, e em nossos pulsos ainda estão as garras. Sem contar que somos vigiados, mesmo sem sequer sair ao portão. Mas nem tudo ainda é um abismo sem fim. Existe saída num dos caminhos, outrora deixados pra você e pra mim. Nesse caminho não existe poeira e nem buracos pra você tropeçar. E na escuridão a luz de Jesus vai te alumiar. Jesus não te dá a cruz que não possa carregar. Ele não manda pra guerra quem não sabe guerrear. Não sucumbir a qualquer empurrão. Não é qualquer coisa que vai te levar ao chão. Matar um leão por dia é estar preparados, é não temer os rugidos
dos que vêm do seu lado. Mas nem tudo ainda é um abismo sem fim. Existe saída num dos caminhos, outrora deixados pra você e pra mim. Nesse caminho não existe poeira e nem buracos pra você tropeçar. E na escuridão a luz de Jesus vai te alumiar. E na escuridão a luz de Jesus vai te alumiar. Você me contou que as coisas estão difíceis e que em sua vida quase nada dá mais certo, e acha que já não está mais suportando. Amigo, vou te falar de coração aberto. Sei com certeza que na sua situação, até pra ouvir alguém fica meio complicado. Te peço com carinho um pouco de sua atenção. É um momento delicado, mas preciso te falar. Eu já estive nessa sua condição e muito mais. Vou te falar de alguém e também o que ele faz. Vai tirar desse sufoco, só precisa abrir a porta. Está trancada por dentro e só você pode abrir, pois ele não é invasor e precisa permissão. Deus traz pra você a grande solução, mas abra agora a porta do seu coração. Você me contou que as coisas estão difíceis e que em sua vida quase nada dá mais certo, e acha que já não está mais suportando. Amigo, vou te falar de coração aberto. Eu sei com certeza que na sua situação, até pra ouvir alguém fica meio complicado. Te peço com carinho um pouco de sua atenção. É um momento delicado, mas preciso te falar. Eu já estive nessa sua condição e muito mais. Vou te falar de alguém e também o que ele faz. Vai tirar desse sufoco, só precisa abrir a porta. Está trancada por dentro e só você pode abrir, pois ele não é invasor e precisa permissão. Deus traz pra você a grande solução, mas abra agora a porta do seu coração.
alguns momentos na vida eu ouvi uma frase que me inspirou, eu senti. Resolvi pôr em prática o que eu aprendi, buscar algo pra vida fazer acontecer. Não via por menos que fosse uma solução. Com veemência tomei uma decisão. Escrevi uma carta pra Deus e aguardei a resposta. Embora entendendo que Deus não faz propostas, eu escrevi tudo que eu fiz de certo e errado. E na carta também estava escrito o que eu precisava. E enquanto a resposta eu aguardava, continuei de joelhos no chão. Pra minha surpresa, a resposta que eu esperava não veio pra mim escrita num papel. Na verdade chegou pra mim trazida do céu. Deus, quando faz, Ele traz o melhor pra você. Ele traz de bandeja a quem quer que seja, desde que você o tenha no coração. Escrevi uma carta pra Deus e aguardei a resposta. Embora entendendo que Deus não faz propostas, eu escrevi tudo que eu fiz de certo e errado. E na carta também estava escrito o que eu precisava. E enquanto a resposta eu aguardava, continuei de joelhos no chão. Tudo pode acabar aqui, o mundo pode deixar de existir, mas se eu estiver com Ele, tudo bem. A vida pode perder o valor, perder um grande amor, o que é que tem? Mas se eu estiver com Ele, tudo bem. Com Jesus eu enfrento batalhas, por Jesus eu entro na fornalha, porque Ele é meu refrigério. Com Jesus não existe
pois Ele faz ressuscitar, mesmo morto há 4 dias. A viúva que estava a chorar, Ele a encheu de alegria. E esse Deus nos prometeu que viria um dia nos buscar. O sol pode deixar de aquecer, pode anoitecer e não amanhecer, mas se eu estiver com Ele, tudo bem. Sem ninguém posso até ficar, mas Ele nunca vai me abandonar, porque eu estou com Ele, tudo bem. Com Jesus eu enfrento batalhas, por Jesus eu entro na fornalha, porque Ele é meu refrigério. Com Jesus não existe mistério, pois Ele faz ressuscitar, mesmo morto há 4 dias. A viúva que estava a chorar, Ele a encheu de alegria. E esse Deus nos prometeu que viria um dia nos buscar. E esse Deus nos prometeu que viria um dia nos buscar. Há momentos em nossa vida que parece ser tudo impossível, Nos levando a um beco sem saída, parecendo um erro irreversível. mas ainda resta esperança. No fim da luta sei bem a bonança. O caminho é longo e incerto, quente e sufocante é um deserto, mas sou persistente, não desisto. O caminho é de espinhos, mas insisto. E pra mudar a minha história, Jesus Cristo é a minha trajetória. Minha vida vai mudar de face. Tenho na vida Cristo como base. Foi Jesus quem disse assim: quem perseverar até o fim receberá de Deus o galardão. Por fim, consolo e paz ao coração.
mas insisto. E pra mudar a minha história, Jesus Cristo é a minha trajetória. O caminho é longo e incerto, quente e sufocante é um deserto, mas sou persistente, não desisto. O caminho é de espinhos, mas insisto. E pra mudar a minha história, Jesus Cristo é a minha trajetória. Jesus, já quase chegando em Jericó, no caminho um cego mendigava, e ali com a multidão Jesus passava. O cego com muita fé ele gritou: tem misericórdia de mim, Senhor. Movido de compaixão, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Assim falou: Senhor, que eu possa enxergar. Então veja, tua fé te curou. E o mendigo saltitava e glorificava Jesus, com amor bendicia, crendo em tudo que Jesus fazia. Pois Ele é Deus por excelência. Uma mulher foi apanhada em adultério e foi trazida até Jesus para ser apedrejada e condenada. Mas Jesus, que desvenda mistério, falou aos acusadores daquela mulher: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, se puder. Um a um todos foram embora, e Jesus a ela perguntou: onde estão os seus acusadores? Senhor, nenhum deles me condenou. Nem eu, vá em paz e não peque mais. Pois Ele é Deus por excelência.
Pra falar de amor eu conheço o efeito daqueles que acontecem de jeito pra raiz de um coração, como um sopro da brisa na voz da poetisa, um carinhoso aperto de mão num sussurro baixinho. A quem quer carinho, um abraço apertado, um chamego gostoso num toque dengoso, em um rosto sofrido. Isso aconteceu comigo, que havia perdido a razão de viver. Deus me apresentou você, isso tudo me fez conhecer. Meu amor, minha vida, hoje razão do meu ser. Agora num trio ungido que já estava escrito, num enredo bonito que é Deus, você e eu. Foi Ele quem escreveu e somente publicou, quando esse grande amor enfim concretizou. Agora num trio ungido que já estava escrito, num enredo bonito que é Deus, você e eu. Foi Ele quem escreveu e somente publicou, quando esse grande amor enfim concretizou. Quando esse grande amor enfim concretizou. Já passei pelo vale da escuridão, sem entender o que Deus queria de mim. Todo começo pra mim não tinha fim. Por mais que eu me esforçasse e também me dedicasse, ainda faltava algo pra vida. Eu não tinha ainda aquele encontro. Na verdade eu não estava pronto. Deus não arrasta ninguém pelos cabelos, embora Ele te queira assim como está. Pois os sãos não precisam de médicos, e sim aqueles que estão carentes, de alguma forma estão doentes. A ação de Cristo os alcançará. Ter o Espírito
trazendo o conhecimento da graça inefável do amor de Deus. Eu não tinha ainda aquele encontro, na verdade eu não estava pronto. Deus não arrasta ninguém pelos cabelos, embora Ele te quer assim como está, pois os sãos não precisam de médicos, e sim aqueles que estão carentes, de alguma forma estão doentes. A ação de Cristo os alcançará. Ter o Espírito Santo como prova, para termos de Deus a aprovação, e a manifestação divina acontece, nos trazendo o conhecimento da graça inefável do amor de Deus. Da graça inefável do amor de Deus. O que os outros falam de você não é realmente o que conta. Ninguém melhor que você pra saber das lágrimas e tombos que levou, e por si só se levantou. Lutar pra vencer depende de você. Resgate o bom que deixou ao léu. Não haja por agir, nem seja indiferente. Siga em frente, determinante. Deixe pra trás o que tem sofrido. É preciso ser forte, batalha que já foi perdida, mas a guerra ainda não foi vencida. O mais importante para nós é lutar, sempre desfazendo os nós. Deus é sempre nossa força e luz, se de mãos dadas andarmos com Jesus. Vai cair do céu, resgate o bom que deixou ao léu. Não haja por agir, nem seja indiferente. Siga em frente, determinante. Deixe pra trás o que tem sofrido. É preciso ser forte e batalha que já foi perdida, mas a guerra ainda não foi vencida. O mais importante para nós é lutar, sempre desfazendo os nós. Deus é sempre nossa força e luz, se de mãos dadas andarmos com Jesus.
uma solução. Eu já não tinha nem mais alegria no que eu fazia. Não tinha sentido eu parecer vencido, eu não aceitava. Meio no desespero, ajoelhei no quarto, meio sem entender. Não fazia ideia o que acontecia na minha vida. E sem entender direito aquela atitude, comecei a falar. A bem da verdade, eu não entendia que aquilo era orar. Alguém num sopro divino sussurrou ao meu ouvido: não desanimes e nem se desespere, eu ainda estou contigo. A joia pronta para se usar precisa lapidar. E pra você chegou a hora da vitória. Pode se levantar. E como um bálsamo e refrigério, vi que aquilo era sério. Deus estava ali naquele quarto, comigo o tempo inteiro. E como um bálsamo e refrigério, vi que aquilo era sério. Deus estava ali naquele quarto, comigo o tempo inteiro. Deus estava ali naquele quarto, comigo o tempo inteiro. Hoje estou aqui pra lhe falar. Sei tudo de você e muito mais. Das noites que passou sem dormir, e as vezes que sentiu tão incapaz, que até cansou de orar para pedir trégua ao coração que tanto busca paz. Arranque da mente a incerteza e do seu eu toda impureza. Suas lágrimas eu cuido e dou um jeito. Essa angústia que carrega no peito, se der um passo em minha direção, mais que o dobro eu darei pra alcançar seu coração. Sou o Deus de todo mal, vou te livrar. O que o mundo não tem pra te oferecer é justamente o que eu tenho pra você. O mundo ensina machucando e é cruel, e às vezes te fazendo crer
coração. Eu andava muito triste, cabisbaixo, sempre recluso em um canto qualquer, solitário e às vezes chorando. Não era por alguém ou por mulher, nada dava certo o que eu fazia. Tinha tudo, mas a alma era vazia. Tira tristeza ou solidão, pra mim foi uma triste conclusão. Mas entendi, não era tarde pra mim, também que ainda não era o fim. Quando pensei que o mundo desabou, alguém aos meus ouvidos falou: não desanime nem se desespere, não fuja nem corra, espere. Eu venci o mundo, você também vencerá. Eu sou Jesus, a sua luz e Salvador. Dinheiro não é tudo e só tem valor. Se ele não for tudo, nem tudo pra você, o que eu posso te dar é mais que valor. Te dou a vida eterna e com muito amor. Dinheiro não tira a tristeza ou solidão, pra mim foi uma triste conclusão. Mas entendi, não era tarde pra mim, também que ainda não era o fim. Quando pensei que o mundo desabou, alguém aos meus ouvidos falou: não desanime nem se desespere, não fuja nem corra, espere. Eu venci o mundo, você também vencerá. Eu sou Jesus, a sua luz, seu Salvador. Dinheiro não é tudo e só tem valor. Se ele não for tudo em tudo pra você, o que eu posso te dar é mais que valor. Te dou a vida eterna e muito amor. Se um vendaval vem de encontro ao teu lar, chame Jesus. Se tudo parece querer desabar, clame a Jesus. E sua oração não parece fluir, sussurre a Jesus: eu te amo, meu Deus, queiras me ouvir. O teu amor eu quero sentir. Tudo de errado que eu fiz, peço pra me perdoar, porque ao teu lado quero sempre andar.
Jesus vai dizer: não te deixe abater, por ti suportei dor e pavor, tudo ali passei. Foi por você. Eu sou Jesus e ali na cruz por ti eu morri. Eu te amo, meu Deus, queiras me ouvir. O teu amor eu quero sentir. Tudo de errado que eu fiz, peço pra me perdoar, porque ao teu lado eu quero sempre andar. Vigiar e orar foi determinação que Deus deixou para todos nós, para evitarmos toda tentação. Caso venha um confronto, é necessário vigiar e orar. É preciso lutar e estar pronto. Existe para nós só uma verdade: jamais podemos servir a dois senhores. Servir a Deus é a grande realidade, pois no mundo não há somente flores. Viver por Deus e com Ele, essa é a questão. O bem que fizermos não fica em vão. Esperar em Deus é necessário, até o tempo é nosso adversário. Deus é tudo a todos e tem nos mostrado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Existe para nós só uma verdade: jamais podemos servir a dois senhores. Servir a Deus é a grande realidade, pois no mundo não há somente flores. Existe para nós só uma verdade: jamais podemos servir a dois senhores. Servir a Deus é a grande realidade, pois no mundo não há somente flores. Não há somente flores. Eu me vi numa cena impressionante, onde o tempo messiânico se misturou com o meu,
parecia que eu estava ali presente. Caminhava com Jesus constantemente. Presenciei curas e milagres e vi os discípulos de Jesus tão alegres. Tudo parecia ser muito real. Eu ouvia e me via num estado natural. Andei nos mesmos lugares que Jesus andou. Pude sentir de perto o que Ele ensinou. Vi o milagre da viúva ser realizado. Vi Lázaro, amigo de Jesus, ser ressuscitado. Me emocionei ao ver os pés de Jesus serem lavados. Me afastei de toda a cena para um lado. Ouvi um galo cantar por 3 vezes. Até que me dei por conta, eu estava no meu quarto, chorando ajoelhado. Da cena para um lado, quando ouvi um galo cantar por 3 vezes, senti que o fim pra mim naquele lugar havia chegado. Até que me dei por conta, estava no meu quarto, chorando ajoelhado. Eu estava no meu quarto, ajoelhado e chorando.